Eu estive lá no início do que depois tornou-se o experimento de grande escala da biosfera, atmosfera na Amazônia, que nós demos o nome experimento LBA. De fato, a primeira reunião que a gente começou a falar da importância de ter um experimento de grande escala na Amazônia foi em novembro de 1993. Por quê? Porque eu tinha passado um ano na Universidade de Maryland, lá nos Estados Unidos, em parceria com vários pesquisadores, um que trabalhava na NASA, Pierre Sellers, que inclusive chegou a ser astronauta, e professor da Universidade de Maryland, professor Shukla, com quem eu trabalhei. Então nós ficamos já muito amigos e publicando artigos científicos sobre a Amazônia. Mas naquela época ainda, vamos dizer assim, baseado mais em modelos matemáticos climáticos. Mas também eu já vinha fazendo muito parceria com o Instituto de Pesquisas lá da Grã-Bretanha, Instituto de Pesquisa da cidade de Wallingford de hidrologia. E nesse pesquisa de hidrologia nós já tínhamos colocado instrumentos para medir como a atmosfera interage com a floresta, como a pastagem interage com a atmosfera. Começamos esse experimento em 1990, colocamos essas duas torres, uma na floresta, uma na pastagem. A primeira, em 1990, ali um pouquinho ao norte de Manaus. A segunda e a terceira, em 1991, no sul do Pará, Marabá, e depois também em Rondônia. E era para estudar como a floresta interage com a atmosfera, como a pastagem interage com a atmosfera. E aí, nessa reunião, que foi lá na NASA, em novembro de 1993, nós reunimos essas pessoas e falamos, poxa vida, nós temos que criar um experimento de grande escala para a Amazônia. E aí, a partir de 94, nós começamos a discutir isso. Então, cientistas da Amazônia, de vários países amazônicos, cientistas dos Estados Unidos, cientistas de 5 países europeus, começamos a botar junto esse pessoal. Aí fizemos uma reunião muito boa em São José dos Campos, em agosto de 96, e aprovamos uma proposta toda completa, e eu comecei a discutir lá em Brasília, com os vários ministérios envolvidos, com a ajuda do então ministro da Ciência e Tecnologia, José Israel Vargas. E aí começamos a discutir. E o ministro Vargas levava isso em discussões com vários ministérios. Aí nós tivemos ministérios militares, naquela época ainda não era o Ministério da Defesa, eles se opuseram. Foi muito difícil, foram 2 anos de negociações, de reuniões. Por que que o ministérios, aeronáutica, exército, eles tinham uma visão naquela época de que os Estados Unidos estariam trazendo aviões de pesquisa, aviões para fazer uma série de medidas. Isso estava lá no nosso projeto que nós desenhamos. Estados Unidos, Europa, até mesmo o Brasil, o INPE, tinha um avião de pesquisa naquela época. E os militares tinham uma visão de que os americanos iriam utilizar esses aviões não para fazer pesquisa de como a floresta interage com a atmosfera, que eles iam botar lá uns sensores para ficar medindo potencial de minerais. Essa era uma ideia. Se a gente lembrar, o argumento na ditadura militar, lá atrás, nos anos 70,
para começar desmatando a Amazônia brasileira foi essa visão de que os Estados Unidos iam invadir a Amazônia, ia tomar conta da Amazônia para explorar minerais. Então, por incrível que pareça, 1996, 97, 98 não era mais ditadura militar, mas ainda tinha uma visão. Então, foram 2 anos até que finalmente, em agosto de 1998, numa reunião lá em Brasília, o então ministro da Aeronáutica, Luiz Santos, ele mudou. Ele chegou e falou, não, isso é muito importante, nós temos que aprovar. Aí os outros ministros militares acabaram aceitando e foi aprovado. Então foi aprovado em agosto, e aí sim, aprovando em agosto, nós começamos a montar todo o experimento e ele começou a funcionar de fato em janeiro de 1999. E aí, rapidamente, nós fomos colocando uma série de locais para medida. Por exemplo, como eu falei, em parceria com os britânicos, nós tínhamos 3 locais com essas torres para ficar medindo. Essas torres tinham uma série de instrumentos que mediam como que a floresta troca calor, troca vapor d'água, troca gás carbônico, e fazíamos isso do topo da floresta até o solo e pastagens. Tínhamos 3. Aí, em menos de 2 anos, já tínhamos 25 desses locais, inclusive algumas torres no Cerrado, na floresta do Cerrado. E também fizemos várias parcerias com aviões de pesquisa dos Estados Unidos, da NASA, da NOAA, aviões também da Grã-Bretanha e até o avião de pesquisa do INPE, e esses aviões foram fazendo uma série de medidas, cobrindo toda a floresta amazônica, e é bem interessante que a gente conseguiu, dessas 25 locais com as torres, nós conseguimos até colocar na Bolívia, no Peru, e é bem interessante, porque a gente tinha escolhido um local na Amazônia colombiana, um pouco assim ao norte da cidade de Letícia, e estava tudo certo, e aí depois os nossos colegas colombianos falaram assim, olha, a gente tem que pedir autorização das Farc, as Farc, né? Que nem existe mais, mas naquela época tudo ali, naquela parte, aí eles foram consultar as Farc não autorizaram. Se colocou um instrumento desse mais para o lado dos Andes e não naquele lugar ali da Amazônia. E então isso começou naquela época, muito interessante ali, um pouco ao norte de Belém, perto do oceano, foi colocado um experimento que se bloqueava a maior parte da água da chuva para se fazer um experimento quantas árvores não sobreviveriam se mudássemos a Amazônia, porque eu que publiquei em 1990 e 91 os 2 primeiros artigos que eu dei o nome de savanização da Amazônia. Se tivesse muito desmatamento, nós passaríamos do ponto de não retorno. Grande parte da Amazônia ficaria savanizada, com poucas árvores. Então esse experimento ali era para ver quais árvores sobreviveriam, e esse experimento existe até hoje. Aí são muitos países, esse foi o maior experimento de floresta tropical feito naquela época e continua. Lógico, hoje diminuiu muitos desses pontos de medida, mas ele continua. E o experimento LBA, eu fui o dirigente do experimento desde essa época, 96, quando nós aprovamos São José dos Campos, até 2004. E o experimento realmente começou a mostrar muito o que acontece com a Amazônia, que eram belíssimas medidas de campo. E também, numa época que eu trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia, 2011 a 2014, eu era secretário, nós trabalhamos bastante também para conseguir aprovação, parceria com a Alemanha, o Instituto Max Planck. Foi construída uma torre de 315 metros de altura, 200 quilômetros ali ao norte de Manaus, e ela existe até hoje, e é uma torre que está permitindo
inúmeros bons experimentos. O que está acontecendo na Amazônia? Numa escala, porque como a torre é muito alta, então o vento que vem de milhares de quilômetros passa por ali e eles medem todos os compostos químicos, tudo, para saber o que está acontecendo. Se a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. Então, o experimento LBA foi o que mais mostrou, porque, por exemplo, o experimento LBA, várias pesquisas do experimento mostraram que toda a estação seca do Atlântico, sul da Amazônia, Atlântico até a Bolívia, e agora, inclusive, nos últimos anos, até pegando a planície na Colômbia e no Peru, a estação seca já está 4 a 5 semanas mais longa, em 40, 45 anos, uma semana por década. E, em parceria com uma grande cientista do INPE, Luciana Gatti, lá atrás, em 2008, 2009, ela começou a fazer medidas ali toda a Amazônia, em 4 pontos da Amazônia, sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste, colocava instrumentos que aviões voavam até vários quilômetros de altura para medir os gases de efeito estufa, o gás carbônico e também o monóxido de carbono. E esse experimento mostrou uma coisa muito preocupante. O sudeste da Amazônia, o primeiro artigo publicado na revista Nature em 2021, mostrou que o sudeste da Amazônia, sul do Paraná, norte de Mato Grosso, a floresta já virou fonte de carbono. Globalmente, todos os biomas do mundo, eles removem gás carbônico. A gente joga atualmente, quase 40 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano, quase tudo combustíveis fósseis, mas também desmatamento. E a floresta sempre removeu 1/3 do que a gente joga. Senão a temperatura já tinha passado de 2 graus de aquecimento há muito tempo. Na década de 90, a Amazônia removia até 1,5 bilhões de toneladas por ano. Diminuiu demais, a Amazônia perdeu essa capacidade, remove muito menos, algumas centenas de milhões de toneladas, e este lugar, o sul da Amazônia, sudeste da Amazônia, sul do Paraná, norte do Mato Grosso, a floresta, desde 2010, ela virou fonte de carbono. A floresta perde. E também outros estudos do experimento LBA mostraram um enorme aumento da mortalidade de árvores em grande parte da Amazônia. Então, o LBA foi o que, de certo modo, mostrou, eu como primeiro cientista que fez o ponto de não retorno, ele mostrou que nós somos muito próximo do ponto de não retorno. Então, esse é um belíssimo avanço do experimento LBA. E fora isso, ele já formou mais de 1.500 mestres e doutores em todo os países amazônicos, dentro da Amazônia, fora da Amazônia, em todos os países, nos Estados Unidos, países europeus, e também já publicou mais de 2.500 artigos científicos. Então, continua ainda sendo um grande experimento, aquilo que eu destaquei, o mais importante experimento de florestas tropicais até hoje realizado. Inicialmente, quase todo o recurso para os custos de colocar todos os instrumentos, os custos de trazer os aviões, tudo isso vieram de fora do Brasil. Eu me lembro que eu tentei muito convencer o então, não era mais o ministro Israel Vargas, tentei muito convencer o que era o ministro ali na época do início, final de começo de 99, e o ministro não apoiou, não colocou nenhum tostão. Só, lógico, tivemos centenas de pesquisadores brasileiros participando. Então, quase todos, praticamente, funcionários públicos. Então, essa foi a maneira que o Brasil apoiou. Mas o custo
Olha, o LBA, desde aquela época até hoje, já passou de uns 150 milhões de dólares, 150 a 200 milhões de dólares. Como eu deixei de liderar o LBA em 2004, eu não tenho esses números mais recentes. Mas, então, naquele momento, o Brasil só contribuiu com o maior número de cientistas, mas não colocou nenhum grande dinheiro. Depois, sim, aí, por muitos e muitos anos também, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação colocou bastante recurso. Por exemplo, um experimento que continua associado com o LBA é o experimento que chama, em inglês, né, Face Amazon, FACE, que é para você fazer o quê? Você coloca num local da floresta uma grande quantidade de torres e você joga gás carbônico. Então, por exemplo, hoje a concentração do gás carbônico já está chegando a 430 partes por milhão. E esse experimento que começou agora, ele faz aquele lugar todo ali da floresta, ao norte de Manaus, atingir 560 partes por milhão. Qual que é o objetivo desse experimento? É saber se a gente continuar jogando gás carbônico na atmosfera, se as florestas vão aumentar a capacidade de remoção. Quando tem mais concentração de gás carbônico, do CO2 na atmosfera, aumenta a fotossíntese. Isso sempre aconteceu. Mas, às vezes, você tem mais gás carbônico na atmosfera, mas você tem uma limitação de nutrientes no solo. Então, esse experimento é para olhar isso. Eu comecei esse experimento quando eu estava, não o experimento, a ideia do experimento, quando eu estava como secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia. Começamos, eu consegui ali um dinheiro do Banco Interamericano de $1 milhão e começamos, planejamos, fizemos tudo, mas infelizmente não conseguimos o dinheiro para fazer isso tudo. E agora, 2 anos atrás, o governo britânico ofereceu milhões e milhões de dólares e, felizmente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação colocou uma grande quantidade e agora, liderado por pesquisadores do Brasil e da Inglaterra, já está começando isso. Ali perto de onde foi essa torre alta, 315 metros. Então vai ser muito bom, porque é essencial. Isso se faz durante vários anos e aí dá para responder. Se aumentar a concentração de gases de efeito estufa, a floresta amazônica vai aumentar bastante a remoção ou não? Existe uma dúvida de estudos científicos de pesquisadoras, uma pesquisadora do INPA de Manaus, de que tem uma limitação muito grande de fósforo. Por milhões de anos, muito do fósforo que chega na Amazônia, na verdade, ele vem da África, do deserto, do Saara. O vento libera, pega ali o do chão e levanta também, e do que ele leva para cima tem também fósforo, partículas que têm fósforo, e aquilo transportado pelos ventos alísios entra na Amazônia. Então isso foi milhões e milhões de anos. E tem-se uma preocupação muito grande de que com o aquecimento global vai mudar um pouco esse transporte dessas partículas, poderá diminuir muito. Então tem uma dúvida realmente se o aumento do gás carbônico vai fazer a floresta remover mais ainda ou não. Então esse é o experimento que começou agora e é muito importante. Mais um novo experimento do LBA. Então o LBA realmente é muito importante. E esse experimento fez Amazon, é o primeiro em floresta tropical no mundo. Então também muito inovador.
o experimento LBA foi o mais importante de florestas tropicais. É lógico que ele foi criado muito para entender o risco que a Amazônia tinha e tem de passar do ponto de retorno, mas ele foi muito complementar. Ele foi olhar muito como que o aquecimento global, o desmatamento, a degradação afeta a biodiversidade, toda a biodiversidade terrestre, também fluvial dos rios, como que a Amazônia recicla muito bem a água e 45% mais ou menos de todo o vapor d'água que entra do Oceano Atlântico para a bacia amazônica não volta pelo rio Amazonas para o Atlântico. Ela sai para o sul, um pouquinho vai para os Andes, grande parte vem para o sul, e explica grande parte da chuva do Cerrado, 15% da chuva do Sudeste, bastante da chuva do Sul, Uruguai, Paraguai, norte da Argentina, explica a manutenção da Mata Atlântica ali. Então, são serviços ecossistêmicos, a evolução de dezenas de milhões de anos, muito importantes. Então, o experimento LBA olhou tudo isso e, novamente, aquela torre de 315 metros mostrou uma importância muito grande da floresta como um todo, a perturbação que o desmatamento, as queimadas, degradação estão fazendo, quão eficiente a floresta para reciclar água, e esse último experimento que começou há pouco, o Face Amazon, vai dizer, se a gente continuar jogando esses gases na atmosfera, nós vamos chegar a 560 partes por milhão antes de 2100. Aí a floresta vai fazer um papel de ajudar muito a combater, removendo bastante gás carbônico ou não? Ou os problemas de nutrientes no solo vão não deixar a floresta ser muito eficiente. Então, esses são vários experimentos inovadores, os primeiros de florestas tropicais. A questão científica toda começou com os artigos que eu e colegas publicamos em 1990 e 91, a revista Science e a revista Journal of Climate, que era um estudo que eu liderei com modelos matemáticos do clima. Eram assim, num modelo eu mantive a floresta, no outro modelo eu substituí por pastagem. E aí eu perguntei, depois que substituir por pastagem, será que o clima muda muito e não vai voltar à floresta? E, de fato, naqueles estudos originais, nós mostramos que, pelo menos naquela época, 50% da Amazônia, a estação seca ficaria acima de 6 meses. 6 meses é o envelope climático, a estação seca do Cerrado. É impossível manter uma floresta tropical com 6 meses, floresta tropical úmida como a Amazônia. Então, aí isso que eu quis dizer, isso foi em 90, 91, que levou vários cientistas a programarem essa reunião importante que nós tivemos lá na NASA em novembro de 93. Puxa vida, será que a Amazônia vai cruzar o ponto de não retorno? Então essa foi a ideia, né? Os líderes daquelas reuniões foram os pesquisadores, eu e meus colegas, que fizemos, tanto os britânicos que estavam fazendo as medidas aqui na Amazônia, quanto os pesquisadores da Universidade de Maryland e outras, da NASA, da NOAA e outras universidades americanas. Então essa foi a ideia. Puxa vida, será que a Amazônia vai passar do ponto de não retorno? Essa foi a razão de planejar todo o experimento LBA. Só que a teoria, naquela época, quando eu fiz o experimento 88 e 89, fiquei um ano lá, ainda nos falava muito de aquecimento global. Lógico, 1990 foi o primeiro ano que se publicou o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. Eu, inclusive, fui autor desse primeiro relatório. Mas então, esse primeiro experimento, eu só olhei
a desmatamento, porque tinha aumentado muito o desmatamento no Brasil no final da década de 80. E eu falei, nossa, se explodiu o desmatamento. Então esse foi o experimento. Mas aí, depois que eu voltei para cá, eu, com vários alunos de doutorado e parceiros, começamos a olhar tudo. Mudança climática e desmatamento. Então, um aluno meu fez doutorado, se tivesse zero desmatamento, só mudança climática, e chegamos à conclusão, passaríamos do ponto de não retorno quando a temperatura atingisse 3,5, 4 graus no aquecimento global. Isso seria lá por 2100, se a gente continuar com aquecimento, com as emissões. E o outro aluno do doutorado fez o estudo oposto. Os dois alunos estavam trabalhando assim na mesma época. Se tivesse zero aquecimento global, só desmatamento, e aí, se passar de 40% de desmatamento, passa do ponto de retorno. E depois nós fizemos estudos também. Olha, só que nós temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, desmatamento e aquecimento global. E aí um artigo importante publicado em 2016 mostrou, se o desmatamento passar 20% a 25% e o aquecimento global chegar a 2 graus, passa do ponto de não retorno. Nós estamos com desmatamento de 17% e tivemos aí muito próximos de 1,5 graus. A ciência está indicando que se a gente não reduzir rapidamente as emissões, nós vamos atingir permanentemente 1,5 graus em 5 a 10 anos, até 2035, e a gente pode passar de 2 graus até 2050. E o artigo que nós publicamos o ano passado indica, se nós continuarmos assim, atingiremos o ponto de não retorno até 2050 na Amazônia. E aí, em 30 a 50 anos, uma autodegradação entre 50% e 70%. Até outros artigos, não nossos, mostraram que a degradação pode chegar a 70%. Até 2100 a gente pode perder até 70% da Amazônia. Isso tem um enorme impacto no aquecimento global, que vai jogar para a atmosfera uns 250 bilhões de toneladas de gás carbônico e vai prejudicar a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia tem a maior biodiversidade. Por exemplo, a ciência indica 13% do conhecimento das espécies de plantas e animais. E se perdermos essa biodiversidade, vem um outro risco, é o risco de epidemias e pandemias. A Fiocruz e a instituição Evandro Chagas lá de Belém já mapearam 48 zoonoses. Eles vêm fazendo isso há muitas e muitas décadas. Zoonoses é quando um vírus pode virar uma epidemia transmitido por animal para humano. E pela primeira vez, desde que os europeus chegaram na América, 500 anos, 2 zoonoses viraram epidemias. O ano passado, febre Maiaro, que ainda está mais na Amazônia, e a febre Oropouche. A febre Oropouche é transmitida por um inseto que tem no Brasil inteiro. Dezenas de milhares de casos já foram mapeados, até algumas mortes, e os sintomas são parecidos com dengue, chikungunya, e não leva a um grande número de mortes, é diferente da Covid-19, mas é um enorme risco. Então, é mais um risco. Se nós passarmos o ponto de não retorno, nós vamos perder até 70% da Amazônia, jogando essa quantidade gigantesca de gás carbônico, tornando impossível manter a temperatura abaixo de 1,5 graus, mas nós vamos também gerar um risco enorme de inúmeras epidemias, inclusive pandemias. E também nós vamos diminuir muito a reciclagem de água da floresta. 30% a 40% da chuva na Amazônia depende dessa reciclagem, e vamos diminuir também mais de 30% o vapor d'água que vem para o sul, para o Cerrado, para o Sudeste, para o sul do Brasil. Isso também vai fazer grande parte do Cerrado
se tornar caatinga. Olha, eu não tenho dúvida que esta terá que ser a mais importante das 30 COPs. Quando a gente pensa 29 COPs, a gente logicamente fala assim, quais foram as mais importantes? Sem dúvida. A mais importante em 2015 foi a COP21 em Paris. Foi a primeira vez que os países foram lá e todos os países fizeram as suas metas voluntárias de redução das emissões, em inglês, NDCs, National Determined Contributions. E todos os países fizeram. Em 2015 era assim, não podemos de jeito nenhum deixar a temperatura global passar de 1 grau. Até idealmente 1,5, mas não 2 graus. E todos os países se comprometeram a reduzir em 70% as emissões até 2050 e zerar as emissões até 2100. Mas aí um belíssimo relatório especial do IPCC, 2018, mostrou que se passasse de 1,5 graus de aumento da temperatura, um enorme risco do que a gente chama pontos de não retorno. E o que ficou muito famoso ali, até porque os oceanos já estavam ficando mais quentes, era a extinção de recifes de corais. E mostrou, se a temperatura passar de 1,5 e chegar a 2, no próximo século já terá a extinção atingirá mais de 99% das espécies de recifes de corais, que mantém 25% da biodiversidade oceânica. É ali, nos locais, os ecossistemas dos recifes de corais, que tem uma grande absorção de gás carbônico que entra no oceano. Então, um enorme risco. E aí, na COP26, em 2021, em Glasgow, na Escócia, foi a segunda mais importante COP. Por quê? Todos os países concordaram em não deixar a temperatura passar de 1,5 grau. Para isso, teria que, a ciência mostrava, reduzir 43% as emissões até 2030 em relação às emissões de 2019 e zerar o saldo de emissões líquidas até 2050. Isso é o que a ciência mostrava. Mas nós, até o ano passado, 2024, não estamos indo nessa direção de fazer uma super redução das emissões até 2030. As emissões mais altas foram em 2024. Esse ano não se sabe se elas vão pelo menos estabilizar, não aumentar. Primeiro semestre ainda continua alto, tem que esperar terminar o ano, mas parece muito difícil reduzir 43% as emissões até 2030. Estudos mostram que o que todos os países colocaram de NDCs, e na verdade esses estudos foram feitos antes desse presidente americano ser eleito, indicava que reduziríamos até uns 3% em 2030 as emissões, e não 43%. Aí o risco de passarmos de 2 graus em 2050 até chegar a 2,5 graus é altíssimo. Portanto, na minha opinião, a COP30, mesmo sem a presença dos Estados Unidos, de 1850 até o presente, o que mais emitiu, 20% de todas as emissões de gás de efeito estufa. Hoje é o segundo, Índia é o primeiro. E aí, essa COP30 tem que ser, assim como foi a COP21, Acordo de Paris, depois a COP26, tem que ser a COP mais importante. Todos os países, ainda com os Estados Unidos não dentro, mas todos os países têm que acelerar demais a redução das emissões. Vamos lembrar uma frase muito importante que o presidente Lula mencionou na final da reunião do G20 em novembro, no Rio de Janeiro, novembro de 2024. Ele falou o quê? A situação, a emergência climática é tão grave que nós precisamos atingir as emissões líquidas zero, não em 2050, em 2040, ele falou. Não mais do que 2045. Eu tenho certeza que a ciência agora vai mostrar que tem que ser 2040. Isso de todos os países do mundo. Então, enorme desafio. A China colocou pequenas metas de reduzir até 2035, precisa acelerar demais, hoje é o país que mais emite. A Índia também.
E os Estados Unidos têm que esperar o próximo presidente que mude essa política. No primeiro governo desse presidente, 2017 até 20, dos 4 anos, 3 anos as emissões aumentaram nos Estados Unidos. E é praticamente certo que esse ano vai aumentar também, quase certamente todos os outros 3 anos. Então, é esse o maior desafio. Por quê? Porque esse é o enorme risco. A ciência hoje já conhece mais de 20 pontos de não retorno. Se a gente chegar em 2050 com 2, ou até pior, 2,5 graus de aquecimento, nós vamos disparar vários pontos de não retorno. Aquele que eu já falei, até o próximo século, tem uma grande extinção dos recifes de corais e inúmeras espécies oceânicas, mas também espécies dos continentes. Já tem muitas extinções de espécies na Amazônia. Nós vamos fazer o solo congelado da Sibéria, norte do Canadá e norte do Alasca, chamado permafrost, congelou milhões e milhões e milhões de anos atrás e congelou uma quantidade gigantesca de gases de efeito estufa. O metano, que é 28 a 30 vezes mais poderoso para reter o calor em comparação com o gás carbônico, e também gás carbônico, até 2000, se a temperatura passar de 2 graus de aquecimento, até 2100, mais de 200 bilhões de toneladas desses gases do permafrost já começou a descongelar. Nós vamos acelerar demais o derretimento do manto de gelo na Groenlândia, vai aumentar muito o nível do mar e também de parte da Antártica Ocidental. Vamos praticamente derreter o gelo do mar Ártico e do oceano do lado da Antártica e, como eu já expliquei, vão perder a Amazônia. Então, a COP30 tem que ser tão importante quanto foi a COP, o Acordo de Paris, depois a COP26. Todos os países têm que concordar em acelerar muito a redução das emissões e, ao mesmo tempo, como foi colocado na COP29, o embaixador André Corrêa do Lago ele já falou que vai levar essa questão para a COP30, que era a aprovação do Fundo Verde para o Clima. Era um fundo muito pequenininho, 100 bilhões de dólares, e até 2025, 2026 a 2035, o estudo lançado na COP29 no Azerbaijão mostrou que esse número tinha que ser 1,3 trilhão de dólares. Por quê? Cerca de 800 bilhões por ano até 2035 para dar uma super acelerada na transição energética. Super acelerada. Energia renovável. Totalmente factível. Energia renovável, solar, eólica e várias outras formas de hidrogênio verde. Solar e eólica já são muito mais baratas. O presidente dos Estados Unidos falou na abertura da Assembleia Geral da ONU uma coisa absurda, que energia do vento é muito cara. Ao contrário, energia solar e eólica, aqui no Brasil, é 1/3 do preço da eletricidade com termoelétricas a combustíveis fósseis, é muito limpa. A maior causa de poluição urbana do mundo é a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, diesel. Isso leva 6 a 7 milhões de mortes por ano devido à poluição urbana. Cidade de São Paulo, o professor Paulo Saldiva da USP, há décadas faz esses estudos e já mapeou. A expectativa de vida do paulistano e da região metropolitana toda de São Paulo é 2 a 4 anos menos, por causa da poluição. Então, essas energias renováveis vão melhorar a qualidade do ar e vão diminuir muito as emissões. Então, esses são 800 bilhões por ano até 2035 e 500 bilhões por ano para melhorar muito a capacidade de adaptação, aumentar a resiliência. Nós temos mais de 2 bilhões de habitantes do mundo totalmente vulneráveis a esses eventos extremos, as ondas de calor, as secas, aos incêndios florestais, as super chuvas, inundações, alagamentos, deslizamentos em costa, mais de 2 bilhões. Então, uns 500 bilhões por ano para melhorar demais a capacidade de adaptação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Brasil. Nós temos milhões e milhões de brasileiros
que moram em áreas de risco de chuvas intensivas, como aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado. Um estudo recente do Comitê de Adaptação de Ciência e Tecnologia da Adaptação lá no Rio Grande do Sul já calculou mais de 500 mil pessoas hoje morando em áreas de risco de alagamento, inundação e deslizamentos em encosta. No Brasil, este número certamente é mais de que 4 milhões. O CEMADEM está fazendo um estudo agora, fez um em 2018, colocou mais de 2 milhões de brasileiros, altíssimo risco, não pode continuar só para um número ali de quanto dinheiro se precisa para tirar essas pessoas dessas áreas de risco. E aí vem o outro desafio, que esse é muito complexo, que o evento extremo que mais causa mortes não são as chuvas intensas, são as ondas de calor. Muito, muito, muito mais mortes. Estudos começam a indicar mais de 500 mil mortes por ano em todo o mundo. Aqui no Brasil também um grande número de mortes. Tivemos um recorde de ondas de calor 2023, mas principalmente 24 e o começo de 25. Então, adaptação, né? Adaptação às ondas de calor é bastante complexo. Por exemplo, a gente pensa assim, uma cidade lá, Barcelona, ela pegou, depois da onda de calor de 2022, 2023, ela fez um monte de locais que tem piscina, ar-condicionado, médicos e médicas, e aí todas as pessoas idosas, bebês, pessoas doentes, são mapeadas, e quando a previsão meteorológica prevê a onda de calor muito forte, essas pessoas são convidadas a ficar lá dias e dias até o fim da onda de calor. Essa é uma adaptação. Outra adaptação muito importante é a restauração florestal urbana. Quando você planta muitas árvores, você diminui a temperatura máxima até 5 graus, por exemplo, na Grande São Paulo, ou até mais de 5 graus. Você também a restauração florestal remove 20 a 30% dos poluentes, mantém aquele clima embaixo das árvores muito mais saudável, e também a cidade mais verde do mundo é Singapura. Todo mundo planta plantas no telhado, no topo de todos os edifícios, das sacadas, dos telhados. Isso baixa bastante a temperatura. Nós não temos esse hábito no Brasil. Então, esses 500 bilhões por ano seria o recurso para melhorar a vida de bilhões de pessoas do mundo.